brilha no espaço sideral, mostrando que o tempo enfim chegou. Todas as barreiras e limites naturais se rompem para a vinda do Senhor. Uma criancinha envolvida ao mundo em dor veio aqui para mostrar seu grande amor. O amor venceu a morte. O amor venceu o mal, revelou o seu mistério, vida e graça eterna. O amor comprou a vida. O amor comprou perdão. O amor também conquistou libertação. Cristo trouxe a salvação. Criancinha vem surgir no céu azul, trazendo a criancinha de Belém. Não é mais menino, ele agora é rei dos reis e vem para buscar os que são seus. Ele é coroado pelo Pai, o Deus Jeová, e para sempre com justiça reinará. O amor venceu a morte. O amor venceu o mal, revelou o seu mistério, vida eterna. O amor comprou a vida. O amor comprou perdão. O amor também conquistou libertação. Cristo trouxe a salvação. Deus de amor, Deus de poder, prepara minha vida para que eu possa te receber. Eu quero estar pronto para te encontrar e naquele dia quero te abraçar. O amor venceu a morte. O amor venceu o mal,
Todo que o buscar de todo o coração ganhará salvação. Amém. Irmã Maria Rosa, parabéns pelo hino cantado, viu? Gostei muito. Nunca ouvi esse hino, primeira vez. Amara Leite. Cantou melhor que a Amara Leite. Não é verdade? Cantou bem. Parabéns. Como uma diretora. A senhora foi diretora de escola, né? Cantou muito bem. Irmãos, eu quero pedir desculpas aos irmãos que me seguiram esta semana, porque às vezes eu faço um sermão por semana e esse sermão eu passo para todas as igrejas onde estou. Domingo, quarta, quinta, só sábado que não, que mudo de sermão. E hoje eu vejo alguns irmãos aí que estavam no Ouro Verde e provavelmente vão ouvir quase a mesma coisa, mas que podem nos ajudar também a crescer, porque hoje quero falar sobre salvação. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: eu estou muito feliz porque Deus tem se revelado na minha vida de várias maneiras. Eu tive o privilégio de fazer um trabalho na cidade de Ipeúna com alguns irmãos. Nós somos lá de Rio Claro, era pastor em Rio Claro ainda, e nós distribuímos o livro A Grande Esperança em todas as casas lá da cidade de Ipeúna. E uma delas respondeu afirmativamente que gostaria de receber uma visita. Os irmãos pediram para que eu fosse fazer a visita, eu e minha esposa. E nós fomos fazer a visita, é a senhora Karen, e ela, com seu marido Sérgio Ian, que é o filho, ela mostrou a sua admiração pela Igreja Adventista e por aquilo que ela leu no livro A Grande Esperança. Foi dado um DVD para ela do pastor Luiz Gonçalves e ela falou para mim assim: pastor, eu vou me mudar para a cidade de Leme. E lá na cidade de Leme, irmãos, ela foi bem recebida pelos irmãos. E a irmã Lucimar, lá da Igreja Central, que eu dei o endereço para ela visitou a irmã Karen e o Sérgio e Ian e deu estudos bíblicos. E a minha esposa também enviou alguns estudos por internet e sempre se comunicou com ela. E a semana passada nós fomos convidados para fazer o batismo da família. Eu quero mostrar para vocês aqui, ao vivo e a cores, o batismo que fizemos lá. Se os irmãos quiserem ver, lá em Leme, né, da família, do resultado do livro A Grande Esperança e o DVD do pastor Luiz. Veja, irmãos, que às vezes nós entregamos um livro e não sabemos o dia que isto vai acontecer, mas aconteceu. Aqui está a família, né, lá na Igreja Central de Leme. Aí está o Sérgio, o momento do batismo. Pode mudar, irmão, o momento do batismo do Sérgio, né? Que é o chefe da família, e aí está a família toda, o Sérgio, a Karen e o Ian, estão dentro do tanque batismal. Momento também do batismo do menino, né? Que também tomou a decisão de ser batizado. E aí está minha esposa entregando ali o certificado. Ele pediu para que a minha esposa entregasse, eles pediram para que a minha esposa entregasse o certificado, porque ela esteve mais próxima também da decisão, a irmã sendo batizada. Um momento muito feliz em que nós passamos ali com esta família. Pode mudar. E ali estão os irmãos de Ipeúna, esses dois irmãos aqui, esses três aqui. Este aqui é irmão do pastor Cláudio Leal. Este é o pai e a mãe do irmão Cláudio, do pastor Cláudio Leal. Xará seu, viu? Cláudio Leal, conhece ele? Ele já, inclusive
Hoje está no Paraguai, né? Hoje ele está no Paraguai como pastor lá. E este senhor aqui do lado foi pastor por 12 anos, mas agora é enfermeiro padrão. E a sua esposa também. A esposa, ela fez o parto da irmã Karen. Ela tem 4 filhos, pequenos ainda. Um deles é nenê, né? Pode mudar? Aí está o momento também do recebimento. Pode mudar? Acho que não sei se acabou. Aí, acabou. Então aí nós fizemos o batismo, depois almoçamos lá. Foi um momento maravilhoso. Então, irmãos, quando você está distribuindo um livro ou um DVD, você está fazendo um trabalho de Deus. É uma semente que está sendo plantada. Nós não sabemos o dia, mas o dia essa semente vai germinar. E quando ela germinar, você vai participar de festas como essas que nós presenciamos ali, né? É o trabalho de Deus e nós nos emocionamos muito com isso, né? Deus tem nos abençoado grandemente. Estou também trabalhando com 2 famílias ali no José Almeto e quero levá-los ao batismo também, né? 2 famílias que estão estudando a Bíblia comigo ali, firmes, né? E logo nós também podemos ter uma festa batismal também dessas famílias. E aqui o irmão Cláudio e os irmãos estão fazendo um trabalho maravilhoso. Parabéns pelo trabalho que estão realizando aqui. É um conjunto. Estão unidos nesse trabalho. E esse trabalho realmente vai dar frutos para o reino de Deus. Que Deus abençoe vocês e o trabalho maravilhoso. Eu tenho orado muito por vocês aqui, viu? Todos os dias tenho orado. Como eu disse para vocês, hoje eu quero falar sobre salvação. Eu fiz um PowerPoint aí, algumas coisas interessantes. Ele vai colocar ali. O que é salvação? Muitas igrejas não compreendem muito bem o que é salvação. Eles acreditam que salvação é apenas um momento em que nós aceitamos a Jesus. Jesus nos salva e acabou, né? Mas não mostram o resultado da salvação. E hoje eu gostaria de falar sobre as dimensões da salvação dentro da palavra de Deus. Qual é realmente o trabalho de Deus para nos salvar de nossa situação? As primeiras perguntas apresentadas, pode mudar? Não sei onde se pode mudar por aqui? Ou vocês mudam aí? Não está funcionando, né? Mudam por aí então. Eu tenho algumas perguntas aqui para nós pensarmos. A primeira pergunta: qual é a nossa condição? Qual é a sua condição e a minha condição hoje? Ao você olhar para você mesmo, todos nós estamos perdidos? Será que a nossa situação aqui neste mundo é uma situação em que nós estamos perdidos? Cometemos pecados? O primeiro texto que vamos abrir está em Romanos capítulo 6. Abra sua Bíblia e nós vamos ler aqui o que Deus fala sobre a nossa condição. Romanos capítulo 6, verso 23. Esse verso eu sei de cor, né? E eu acho que vocês também sabem. A Bíblia diz assim: porque o quê? O salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores. Então a nossa condição, irmãos, não é uma boa condição. Por sermos pecadores, nós estamos caminhando para a morte. O resultado de todo o mal, de nossa natureza pecaminosa, é a morte. Então nós não estamos em uma condição tão boa aqui nesse mundo. Por melhor que seja a sua vida, por mais dinheiro que você tenha, ou por mais propriedades que você tenha, uma vida equilibrada, não tem muita esperança a nossa vida aqui nesta terra. Porque a nossa condição, irmãos, é uma condição ruim. Se você virar a Bíblia aqui do capítulo 3, verso 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. Todos nós somos pecadores.
Todos. E nós precisamos de Deus. Não há outro caminho a não ser Deus em nossa vida. Deus é a única solução para os nossos problemas e para as nossas lutas. A salvação, ela tem 3 dimensões. Não somente uma, mas 3 dimensões: passado, presente e futuro. Deus apresenta essas 3 dimensões na Bíblia: o passado, o presente e o futuro. Vamos primeiramente falar sobre o passado. Romanos capítulo 3, verso 24, abaixo do 23 que li. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Aqui fala sobre a justificação. O passado está representado na salvação pela justificação. Nós somos justificados por Cristo. Quando você se apresenta diante de Deus e pede a Deus a sua misericórdia, a sua salvação, o seu perdão, Deus lhe perdoa imediatamente. Deus lhe justifica. A justificação, irmãos, é um ato divino pelo qual Deus declara justo o pecador. Nós não precisamos fazer nada para sermos justificados, apenas aceitarmos o convite de Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. No momento em que você aceita Jesus, você é justificado. Não a sua justiça lhe cobre, nós não temos méritos algum, mas a justiça de Cristo, a graça de Cristo nos perdoa e nos justifica. Este é o plano da salvação para nós, a justificação. Deus nos justifica. Lá na Noruega existe uma igreja que está escrito assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é este Cordeiro? Jesus. Porque uma vez um pintor, ele estava pintando a igreja, a torre da igreja, e caiu em cima de um cordeiro. E o cordeiro morreu imediatamente. Mas o pintor permaneceu vivo, porque o cordeiro serviu como um colchão, né? Para abafar a queda daquele pintor. E o cordeiro morreu, e ele perguntou: você sabe como que é o cordeiro? Tem uma lã, né? E tal, e aquilo foi um amortecedor, né? E eles escreveram lá, porque aquele cordeiro morreu no lugar daquele pintor, e eles escreveram que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado dele. Ele pagou o preço na cruz do Calvário, e ele nos perdoa, ele nos justifica, ele nos torna justos. Mas a salvação não para aí, irmãos, como muitos pensam, né? Eu já fui salvo por Cristo, Jesus morreu na cruz, eu aceitei a Cristo Jesus e eu estou salvo eternamente. Deus não faz isto. Deus, ele dá o segundo passo na Bíblia da salvação, e está ali em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Este verso também você sabe de cor, né? Que diz ali: e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Agora então Deus, ele apresenta o plano da salvação, que se chama o presente santificação. Ele santifica a nossa vida. Ele nos justificou, agora ele muda a nossa vida, nos separa para um uso especial. Nós pertencemos a Cristo. Quem está no caminho da salvação, ele não somente é justificado, mas ele é santificado. Os seus atos,
são atos de bondade e de amor. Os seus atos são atos que seguem aquilo que Jesus nos ensina nas Escrituras Sagradas, como as características do povo de Deus, né? Guarda os seus mandamentos e tenha fé em Jesus. Não somente ele é justificado, e aqui está o erro do cristianismo, que muitos acreditam que as pessoas só são justificadas e não são o quê? Santificadas, não mudam de vida. Se você abrir a Bíblia aqui em Romanos capítulo 6, verso 19, Romanos 6, 19, diz assim: sendo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem o quê? A justiça para o quê? A santificação. Que trabalho maravilhoso Deus faz em nós, irmãos, para nos salvar, que é a santificação. Eu lembro de uma história de um garoto, né, que foi advertido pelo pai: filho, não brinque aqui perto do poço de lama. Você pode cair dentro do poço de lama e ele é perigoso. Você vai morrer se você continuar brincando aqui. Mas tá bom, pai, eu não vou brincar aqui. Mas a curiosidade da criança, né, fez com que ele se aproximasse um dia daquele poço de lama, e houve um desbarrancamento ali da beirada, e ele caiu dentro do poço de lama, e agora estava ali se afundando e morrendo. E ele gritou: pai, me perdoa, tenha misericórdia de mim, me salve, por favor, gritando ali dentro do poço. E o pai chegou ali na beira do poço, olhou para o filho e disse assim: filho, eu te perdoo, que você morra em paz. É? Será que o pai realmente amava o filho? Não. Se o pai realmente amasse o filho, ele perdoava, estendia a mão e tirava o filho do quê? Do poço. E é assim que Deus ensina nas Sagradas Escrituras. Ele não somente nos justifica, a justificação, irmãos, não nos tira do caminho da santificação. Deus, ele não olha para nós e diz assim: olha, você está perdoado, morre em paz. E há 3 dimensões, ou 2 dimensões do perdão na Bíblia. A primeira dimensão, irmãos, é que Deus nos perdoa. E a segunda é que ele nos livra, ele perdoa os nossos pecados e nos livra dos nossos pecados. Ele muda a nossa vida, a nossa conduta, a nossa maneira de ser. Deus, ele transforma a nossa vida e nos prepara para herdarmos a Canaã celestial, né? E o caminho, no caminho da salvação está também a santificação, que é uma mudança de vida. Vamos para o futuro, né? Apresentado na Bíblia. O que acontecerá no futuro? Aqui está o futuro da salvação. 1 Coríntios 15. Verso 51 em diante. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. E agora vem o verso 53. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista do quê? De incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista do quê? De imortalidade. E agora vem o futuro da salvação. E qual é o futuro da salvação? A glorificação. Quando Jesus voltar a esta terra, ele vai nos salvar completamente, ele vai nos libertar da nossa natureza pecaminosa. Nós seremos transformados. Todos os nossos defeitos,
todos os nossos problemas causados pelo pecado, a morte será destruída, nós seremos glorificados e viveremos de que maneira? Eternamente. E aí está também o plano da salvação de Deus, o fim do pecado, a glorificação. Estas são as 3 condições da salvação apresentada na Bíblia, as 3 etapas. A primeira etapa é a passada, que é a justificação. A segunda etapa qual é? A presente, que é a santificação. Nós estamos sendo santificados quando você está na igreja, quando você estuda a Bíblia, quando você se relaciona com Deus, quando você canta hinos, quando você se ajoelha para orar, você está sendo transformado pelo poder de Deus. Há uma santificação em sua vida. E por fim, então, nós seremos todos glorificados quando Jesus voltar, libertos do pecado. Agora, alguns erros no cristianismo. O primeiro erro é vivermos no legalismo. Você sabe o que é legalismo? É viver uma vida para a salvação através das obras. Então você quer ser salvo, mas quer ser salvo através dos seus méritos pessoais. E quando nós estamos fazendo um sermão, até a irmã falou alguma coisa interessante aqui hoje, que eu gostei, viu, irmã? Que a senhora deu um puxão de orelha na senhora mesmo, né? Porque geralmente o ser humano, ele nunca dá puxão de orelha em si mesmo, ele é o mais santo de todos. Sempre o sermão não é para ele, é para os outros, né? E alguns falam assim, que pena que aquele irmão não estava aqui, esse sermão era para ele, não é verdade? Ele está totalmente errado. E eu sou santo. E às vezes nós pensamos que nós estamos salvos pelos nossos méritos, porque nós sabemos, porque nós entendemos, porque nós fazemos. Isto é legalismo, irmãos. Ninguém é salvo pelos seus méritos, pelas suas obras. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos, a santificação que Jesus oferece, é apenas fruto do nosso relacionamento com Deus. É apenas isto. Você faz o bem porque você se relaciona com Deus. Existem milhões de pessoas boas aqui no mundo, irmãos, que pagam as suas contas, que são fiéis em tudo, corretos, mas não têm Deus no coração e às vezes nem acreditam em Deus. Praticam boas obras, mas não acreditam em Deus. E essas pessoas, irmãos, vão se perder, porque não abriram seu coração para Deus. E não são ruins, são pessoas boas, mas as suas obras não irão lhes salvar. Porque o que nos salva, irmãos, é o nosso relacionamento com Cristo. Nós somos justificados e somos santificados pela presença de Deus em nossa vida. Legalismo, irmãos, não salva ninguém. É um caminho errado. Se você está se esforçando para ser correto, se a sua vida é uma vida de esforço para fazer as coisas boas, você está no caminho errado. Porque ser bom deve ser resultado de alguma coisa, de um relacionamento com o nosso Deus, fruto disto, fruto verdadeiro. E isto todo mundo percebe na vida das pessoas, né? Quando realmente somos fiéis. E outro caminho, irmãos, que nós devemos cuidar é a libertinagem. É outro erro. Você sabe o que é libertinagem? Hã? Quer dizer, nós usamos a nosso livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio, e nós usamos o nosso poder de escolha pessoal, o nosso livre-arbítrio, para fazermos coisas erradas. E há milhões de pessoas que andam assim. Elas vêm à igreja, frequentam a igreja, né? Mas quando sai da porta para fora aí, irmãos, é uma libertinagem total, fazendo coisas erradas, né? Praticando atos ruins, porque não tem a presença de Deus. E viver na libertinagem, irmãos, e só santo na igreja, é um grande erro. Nós vamos nos perder também, porque a nossa vida deve ter um equilíbrio, né? Nós devemos ser o que nós somos aqui
lá fora também. A mesma pessoa, o mesmo ser, a mesma conduta. E desta maneira nós seremos salvos por Cristo Jesus. Mas eu quero ler, já terminei esse passo. Se quiser apagar e acender a luz, pode apagar. Eu gostaria de ler, irmãos, o que está em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Eu estou já terminando. Verso 31. Olha o que diz a Bíblia, concluindo a mensagem. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta. Qual é a resposta? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos o quê? A lei. Aí está, irmãos, o plano da santificação na vida do cristão. E se você abrir a Bíblia ali em São João, capítulo 14, São João, capítulo 14, verso 15. Nós temos as palavras do próprio Senhor Jesus, e vou concluir com essas palavras. Se me amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. A santificação, irmãos, é fruto do amor ao nosso Deus. Nós precisamos amar a Deus, e desta maneira nós seremos santos. Começaremos já o processo da glorificação aqui nesta terra. Nós iremos ser transformados pelo poder de Deus, guardando os mandamentos de Deus como fruto da justificação, da presença de Cristo em nossa vida. E quando Jesus voltar, seremos glorificados. Que a salvação possa ser vivida por nós, que possamos entender este maravilhoso plano da salvação apresentado na Bíblia, vivermos esta mensagem e um dia recebermos a recompensa das mãos do nosso Senhor Jesus. Você foi justificado por Cristo. Quando você abriu seu coração, Jesus o justificou. Agora viva o caminho da santificação, para que no futuro você receba o quê? A glorificação, a libertação da sua condição pecaminosa, da nossa condição pecaminosa, da nossa natureza pecaminosa, e sermos salvos de nossa situação, que não nos leva a lugar algum a não ser a morte. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Ainda para concluir a mensagem desta noite, vamos cantar o hino 103, Nome Precioso.